Bem, gente boa, nós vamos falar agora sobre mobilidade social. Bem, temos como mobilidade social a mudança de posição social de uma pessoa num determinado sistema de estratificação social. Não sei se vocês lembram que agora há pouco a gente estava falando aqui, né, que a estratificação social ela identifica o quê? Um tipo de estrutura social que dispõe o indivíduo em posições ou camadas, né, com seus papéis sociais. Então, como é que eu posso dizer? A estratificação social ela é como se fosse um modo de identificar essa posição que a pessoa está, né? E a mobilidade é sair de uma camada para outra, é sair de uma situação para outra. Eu até estava falando agora há pouco com o Leonardo, vamos pensar na questão do catador, sucateiro, né, e o grande empresário da área do lixo ou da reciclagem. Você vai ver que assim, o catador, ele está num nível, né, ele está dentro da hierarquia, ele está numa situação. Mas se ele vai se desenvolvendo, aprendendo, tendo contato com um, com o outro, conseguindo vender, encontra uma boa fonte e tal, vai crescendo, daqui a pouco ele pode virar um sucateiro, né? Ele de repente já vai ter ali aquele ponto dele e tal, junta as coisas no quintal de casa mesmo e pá, parará, parará. Daqui a pouco ele pode estar num outro nível, de repente ele já aluga um lugar, o negócio está expandindo e aí ele já virou um empresário da área. Daqui a pouco ele está sustentando funcionários, né? Tá tendo uma boa casa, um bom carro, num negócio que ele começou lá atrás catando de porta em porta. Então a mobilidade social, claro, num sistema capitalista. E aí nesse caso, né, vai vendo. E aí em relação a isso, né, a gente tem essa questão da estratificação e da mobilidade, né, para ter mais ou menos uma ideia. Vindo agora para recapitulação, né, a mobilidade essa mudança da posição de uma pessoa num determinado sistema de estratificação, né? E a estratificação, como nós falamos, ela está, como é que eu posso dizer, identificando o extrato da sociedade. A estratificação, ela de certa forma divide a sociedade em estratos, né? O que são esses estratos? São as camadas, né? E aí a mobilidade é sair de posição em posição, né? Então, seguindo, quais são os tipos de mobilidade social? Quando as mudanças de posição social ocorrem no sentido de subir ou descer, dizemos que a mobilidade social é vertical. Quando a mudança de uma posição social a outra se opera dentro da mesma camada social, disse que houve uma mobilidade horizontal. A primeira aí segue porque vai falar de textos complementares e a gente não vai fazer isso aqui. E aí nisso vamos para a mobilidade vertical, que pode ser ascendente ou descendente. Ascendente para cima, descendente para baixo. E aí quando a pessoa melhora a sua posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo em geral economicamente superior ao seu anterior. Descendente ou de queda social, quando a pessoa piora de posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo em geral economicamente inferior. Vamos pensar, o indivíduo quando ele está numa situação economicamente superior, ele morava em Caxias e agora ele mora no Recreio. Uma pessoa que está descendo é tipo aquela pessoa que morava em Copacabana e agora ela foi morar em Cascadura, né? Então, nisso daí a gente já percebe que alguma coisa começou a mudar, né? De repente, ela até tem um conforto parecido, né? Mas ela precisa gastar menos para ter esse conforto, né? É como, digamos, uma coisa é o endinheirado da nossa igreja que mora no bairro nobre de onde a gente mora. Outra coisa é o endinheirado da nossa igreja morando num bairro nobre de uma cidade nobre. Então, assim, ele vai ter que gastar muito mais. Então, é melhor ele ser um camarada endinheirado aqui, né, do que ele ser um camarada apertado lá. Então, a gente vê que, assim, às vezes a pessoa ganha mais, mas ela, assim, para estar em tal lugar,
vai ficar muito pesado. Então ela vai e desce mais um pouquinho. Aí é aquela questão, né? Vai para uma escola inferiorzinha, um bairrozinho menor, né? Um apartamento mais discreto. Por quê? Desceu, é questão da humildade, não é mesmo? E oi. Tem muitas pessoas nessa classe social rica, como aquele empresário que morava lá na Ipanema, que ficou pobre, né? Saiu, se matou, né? Se matou a família, se matou. Primeiro matou a família, depois se matou. Esse foi um dos casos, né? E mesmo aconteceu outros, né? Então é uma situação muito complicada. A pessoa está lá em cima, essa quebra, né? E não são todos caseiros, a gente não quer ser pobre. Mas aí é aquilo que eu falei, uma coisa é a construção sociológica, outra coisa é quem a gente é em essência. É numa hora dessa que o evangelho é importante. Eu não sou mais importante ou menos importante por causa da minha cor da pele, porque eu enxergo, porque eu sou surdo, porque eu sou portador de deficiência, porque eu sou atleta. Eu sou especial simplesmente porque eu sou uma pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus. Não é porque eu moro no bairro nobre ou porque eu moro na rua. Não é porque eu estou senil ou porque eu estou jovem. Não é porque eu estou num problema, entrando num período de demência ou porque eu sou um gênio. Não, eu sou uma pessoa. Seja no corredor de um hospital, né? Seja dando uma aula de jump, independentemente. Entende? Piloto de avião, né? Ou motorista de Uber. Sou especial. E pronto, né? Agora, quem se sustenta nisso, aí complica, né? É aquela questão, né? O camarada, ele era pastor de um igrejão, aí foi ser pastor de uma igrejinha. Como a vida dele estava sustentada naquilo, para ele é uma perda. Para Felipe não, Felipe está no meio de uma multidão, cura, milagre e tal, o vento do Espírito sopra, ele ministra para um cara só. Tá dando para entender? Né? Então, aí eu tenho que defender os pastores. Tem um pessoal também que gosta de cantar para a igreja cheia, né? Então, aí nesse caso, não. Eu fico com dó do povo que vai para a igreja vazia e escuta o pastor brigando com eles que foram, por causa dos que não foram, né? Gente, eu acho que isso é uma maldade tão grande, mas não é por mal, não. Eu acho que assim, o que acontece é que o pastor fica triste e ele tem que descarregar. Só que ele descarrega em quem veio, assim... fica a dica, vocês indo para o ministério pastoral, aquele pessoal que está lá, faça chuva e faça sol, aqueles são os caras que a mídia como a Rede Globo chama de fiéis, entendeu? Eles são os fiéis, cara. Então esses caras têm que ser carregados no colo. Não é neles que a gente, quer dizer, a gente não deve descarregar em ninguém, opa, politicamente correto, a gente não deve descarregar em ninguém, mas nunca nesses aí. Imagina, aí eu estou injuriado, não entendi. Porque ele está indo na tua igreja? Não vou descarregar isso no dia. É? Não entendi. Não? Então vamos. Aí nesse caso, né, em relação a isso, né, a gente, por exemplo, tem a queda social, né, ou a ascensão social. E aí, digamos, o filho de um operário que pelo estudo passa a fazer parte da classe média é um exemplo de ascensão. A falência e consequente empobrecimento de comerciante é o exemplo de queda social. Então, assim, a subida ou a descida na hierarquia social caracteriza-se como mobilidade vertical. Agora vamos para a horizontal. Uma pessoa muda, né, do interior para a capital. No interior, ela defendia ideias políticas conservadoras. Agora, na capital, em razão de suas novas influências, passa a defender ideias de um partido progressista. A situação mostra uma pessoa que experimentou alguma mudança de posição social, mas que, apesar disso, permaneceu na mesma classe social. Vamos pensar o seguinte: aquele menino que era bastante crente na juventude da igreja, aí ele foi para a faculdade, agora ele entende que Che Guevara é tipo Jesus Cristo. Então o que acontece? Entende? Assim, ele mudou. Ele não é mais aquele cara, né? Agora ele é doutor e não sei o que lá, ele é mestre e não sei o que, mas assim, ele não é mais aquele cara.
houve uma mobilidade, né? Entende? Tem um camarada que é verdade. Pegando o gancho do que o Joelson falou, é como o dia, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Antes de dormir, minha esposa chega e pergunta: Roberlan, será que Adão tinha umbigo? Aí eu falo para ela, partindo do princípio de que Adão existiu ou não existiu? Roberlan, boa noite. Entendeu? Então o que acontece? Se eu não tivesse entrado no seminário, eu nunca faria uma pergunta como essa que eu fiz. Eu ia estar junto com ela tentando entender, umbigo, será que teve porque nasceu da mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí a discussão, Adão e Eva é um arquétipo ou é um protótipo, né? E aí claro, isso daí resolvo com o professor de Antigo Testamento, não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo, né, que assim, diante de uma situação dela, o outro já reagiu, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que o contato que você vai tendo com outro tipo de conhecimento faz com que você de repente fique um pouco diferente. É o que, por exemplo, muitos de nós na caminhada vai se tornar ou um fundamentalista ou um liberal, vai ter uma linha mais progressista ou mais conservadora, vai ter uma linha mais denominacional ou uma coisa mais individual. Isso vai acontecer, mesmo que a gente fique na mesma condição social. Então, a mobilidade horizontal é o seguinte, você, como é que eu posso dizer? Você está na mesma condição econômica, mas, né, você assim, acabou, como eu posso dizer, você está nessa mesma classe social, mas mudou a posição social, exatamente, entendeu? Você estava, em vez de você estava mais para cima e foi para baixo, estava mais para baixo ou foi para cima, você estava na direita e foi para a esquerda, estava na esquerda e foi para a direita, entendeu? Aí nesse caso, assim, a mudança de uma posição social dentro da mesma camada social caracteriza-se como mobilidade social horizontal, né? Então, um outro exemplo pode ser um operário que muda de religião ou se casa com uma moça de mesmo nível social ou ainda que muda de partido político. Então, não sei se deu para perceber que assim, a mobilidade, né, no aspecto de verticalidade tem a ver que assim, eu estou com mais dinheiro, estou com menos dinheiro. No caso de horizontalidade, eu estou com uma ideia ou passei a ter outra ideia. É mais ou menos por aí, certo? E aí vamos pensar nas facilidades, oportunidades e restrições. O fenômeno da mobilidade varia de sociedade para sociedade. Em algumas sociedades ela ocorre de maneira mais fácil, em outras quase não existe no sentido vertical ascendente. Vamos pensar, por exemplo, se a gente for discutir sem paixão nenhuma o socialismo ou o liberalismo, a gente sem paixão nenhuma, amigo, por favor, tá bom? Vamos pensar o seguinte: enquanto o socialismo ele aponta para a igualdade, o liberalismo aponta para a liberdade. Só que qual é o problema do socialismo? Ele, para ter a igualdade, ele vai nivelar. Mas geralmente nivela para onde? Para baixo. No caso do liberalismo, o correto é o quê? Dar oportunidade, porque não adianta nada a gente competir em posições desiguais, né? Então é complicado. E aí, digamos, a importância do liberalismo econômico, não, quando falar liberalismo, não misture as coisas. Tem o liberalismo teológico e o liberalismo econômico, tá, gente? Pra gente não ter dificuldade aí. E aí, tá ligado? Então tá bom. Aí nesse caso, por exemplo, em relação ao liberalismo, enquanto no socialismo o foco é no social, no liberalismo o foco é no econômico. E aí o que acontece? A gente precisa dos dois. Porque, vamos lá, como é que você vai ser livre para competir se você não tem o mínimo de ferramenta? Ou você acha que o garoto, filho, né, da faxineira, ele tem as mesmas oportunidades e tem as mesmas condições de competir com o filho da patroa da faxineira? Pelo amor de Deus! Então, o que acontece? O liberalismo vai dar oportunidade, mas eles não estão em pé de igualdade para competir. Mas ainda assim, com o liberalismo, o outro pode ter uma ideia, né? Ele vai para a escola, ele pode fazer o seguinte: mãe, me dá aquelas balas de coco lá, e começa a vender bala de coco na escola.
Tá dando para entender? Então, assim, existem várias e várias oportunidades. Se ele se destaca um pouquinho, a professora já começa, ó, meu filho tem um concurso de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu lembro que eu estava na 4ª série, minha professora me chamou e falou que tinha um concurso da prefeitura para slogan. Eu nem sabia o que era slogan, né? E aí nisso ela falou, ó, tem um concurso para slogan. Mas o que é slogan? Você sabe o que é, você só não sabe o nome. E aí nisso eu fiz a frase, ganhei uma medalha que já perdi, né? Já tem tempo, né? Ganhei a medalha, minha mãe ganhou um buquê de flores. Imagina, né? A passadeira vendo o filho ganhando uma medalha por causa de um slogan. Ela também não sabia o que era slogan, mas chorou. Então eu não sei se dá para perceber que assim, o liberalismo, ele vai dando oportunidade. E aí o que acontece? Você talvez não tenha a igualdade para competir, mas assim, você vai dando o teu jeito e você consegue. No caso do socialismo, você até pode ter condições, mas o que vai acontecer? Você, por causa da igualdade, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, não, a gente não está mais no assunto, né, de capitalismo e socialismo, mas assim, o que eu estou dizendo aqui é que às vezes existem situações que facilitam a mobilidade e que dificultam a mobilidade, né? E aí, diante dessa situação, em geral, é mais fácil ascender socialmente em São Paulo do que numa cidade no Nordeste. Então, a gente vai ver que, assim, muita gente que às vezes sai de um lugar e vai para outro. Uma coisa é, você é dono de uma fazenda no Nordeste, é uma coisa. Agora, você é filho do funcionário do fazendeiro, é outra coisa. Então, você saiu de lá, veio para cá, começou a fazer umas obras, se mudou para uma comunidade, está vivendo ali, daqui a pouco você já juntou dinheiro para passagem para ver a família. Lá não teria como ter esse dinheiro. Então, estou dando um exemplo, claro, não é todo lugar do Nordeste. Estou comparando um lugar brabo, né, de se viver, e um pouco mais que assim, é brabo também o Sudeste? Mas mal ou bem, dá para você dar o seu jeito, né? E aí, por exemplo, a mobilidade social, ela é ascendente, também é mais comum na sociedade americana do que na Índia, até porque na Índia tem um aspecto religioso das castas, então é um pouco mais complicado. É aquela questão de, lembra do sempre foi assim, né? Então você vai mexer no sempre foi assim. É que nem quando a gente começa na adolescência a fazer algumas perguntas, mas por quê? Ah, mas é o seu pai que está falando. Tá, mas o fato do senhor estar falando significa que o senhor está certo só porque o senhor é meu pai? Ô garoto, quem está botando essas coisas na tua cabeça? Aí começa, né? Por quê? Tá dando para entender? Porque assim, existem situações em que assim, a dificuldade de mobilidade social tem muito a ver com a tradição do lugar, né? E isso, muitas vezes, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Por exemplo, numa sociedade aberta e democrática, como no caso dos Estados Unidos, é um pouco mais fácil, né, do que numa cidade aristocrática por tradição como a Inglaterra, né? Então, uma coisa é o lugar, né, que tem nobres, essas coisas todinhas. Tem coisas que assim, você não tem como, você é plebeu, pô, é do povo. Nos Estados Unidos não. Você começou a vender caneta, deu mais dinheiro, você comprou uma caixa de caneta, deu mais dinheiro, você já comprou uma caixa maior, deu mais dinheiro, você chamou uns 3 para trabalhar para você, deu mais dinheiro, daqui a pouco pronto, você é um mega empresário, né? Então, é importante a gente olhar essas situações. Claro que assim, obviamente, eu pelo menos fico preocupado com o Brasil, porque, digamos, eu não quero roubar. Mas eu lembro que a coisa de mais ou menos uns 30 anos atrás, a gente tinha um pouco mais de facilidade de vender um picolé na rua, né? Hoje não, você tem que ir na prefeitura fazer não sei o que lá, e a maioria das pessoas mais pobres, não é porque elas são desonestas, elas são leigas, são muitas regras. Por exemplo, já estudaram administração eclesiástica? Não. Gente, quando você vai ver o tanto de documento que uma igreja tem que ter, aí você olha e fala assim, meu Deus do céu. E detalhe, eu sou uma pessoa interessada em ver minha igreja documentada. Agora, se quiser, eu dou o telefone do meu advogado, lá da igreja, pergunta a ele se é fácil. Muito difícil.
Tá dando para entender? Então, aí digamos, imagina, o cara tá desempregado, aí ele vai vender o negócio no calçadão, tanto trombadinha, tanto ladrão, a guarda municipal vai onde? Nele. Tá dando para entender? Aí, enquanto não tira o alvará, vai o fiscal. E aí você fala assim, mas seu fiscal, eu não tô assim porque eu quero. Ó, vou te ajudar. Você tá entendendo? Não é. Bota a mão aqui dentro do meu casaco. Tá bom. Bota a mão aqui no meu casaco. Então o que acontece? Eu tenho um amigo advogado que ele fala que o sistema cria dificuldade para te vender facilidade, né? Então, eu não sei se dá para perceber que isso dificulta a mobilidade social. Aí nessa hora, não posso concordar em tudo, mas nessa hora eu tenho que concordar com o presidente eleito, né? Quando ele fala que é muito difícil ter uma empresa no Brasil. Entende? E aí nesse caso, não tocante. E aí nesse caso, a gente, entendeu? A gente entende? Ah, não entendeu, Pelé? Aí nesse caso, é importante a gente olhar para isso e ficar atento, né? E, por exemplo, como a gente falou, né, que uma sociedade capitalista mais aberta, dividida em classes sociais, embora a mobilidade vertical ascendente possa ocorrer mais facilmente do que em sociedades fechadas, ela não se dá de maneira igual para todos os indivíduos. A ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Eu falei isso de um modo mais concreto anteriormente, né, sobre o filho da faxineira e o filho da patroa. Alguém que nasce e vive numa camada social elevada tem mais oportunidades e condições de se manter nesse nível, ascender ainda mais e se sair melhor do que originário de camadas inferiores. Isso pode ser facilmente verificado no caso dos pretendentes aos cursos universitários. Aqueles que desde o início de sua vida escolar frequentaram boas escolas e além disso estudaram em cursinhos preparatórios de boa qualidade, têm mais possibilidade de aprovação no vestibular das universidades não pagas, federais e estaduais. É por isso que a maioria dos alunos das melhores universidades são originários de classe média e da classe alta. Aí, eu não sei se dá para perceber que, digamos, no pensamento liberal mais radical, claro que eu não entendo direito de liberalismo, né? Mas existem muitas pessoas que falam o seguinte, a pessoa, é claro que naturalmente, qualquer pessoa de linha quase 100% liberal, ela vai ser contra a política de cotas. E aí, o que acontece? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que sou a favor nem contra, estou só falando, amigo. E aí, nesse caso, o que acontece? Ah, mas isso não é justo. Bem, em relação à cor da pele, eu não discuto. Mas em relação à origem da pessoa, isso eu já discuto. Por quê? Por que eu não discuto a cor da pele? Porque, digamos que na favela tem aquele garoto branquinho, que chega a aparecer as veias do cara. Pô, ele está na favela também. Ele não vai ter oportunidade só porque ele não é negro? Então, essa é a parte que eu discuto. Agora, em relação à questão de oportunidade, assim, a gente não pode comparar o camarada da favela com o camarada, né, no caso da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não dá para comparar um camarada, né, de Belford Roxo com um camarada da Barra da Tijuca. Então, assim, vamos ser liberais sim, mas vamos tentar dar uma boa base para todo mundo. Tá dando para entender? Entende? E se a gente, por exemplo, pegar, né, até mesmo o seguinte, é importante ter um ensino superior? Mas se a gente tiver um ensino fundamental forte, o camarada aprende a caçar. Então, ele por exemplo, eu lembro que às vezes eu conversava com a minha mãe, e olha que, digamos, eu comecei a minha primeira série em 1982, isso, 1982, 81, agora eu não lembro. E aí o que acontece? Eu conversando com a minha mãe, eu às vezes estava na quarta série, minha mãe sabia algumas coisas que eu não sabia, a gente na mesma série. Ou seja, ela estudou até determinada série, que comparada, porque tinha negócio de admissão, não sei o que lá, que nem a gente tem quarto ano, quinto ano, quarta série, quinta, a gente, assim como é diferente hoje, era diferente no caso da gente. Mas assim, comparando,
Ué, você não sabe isso não, Roberto? Não, não sei não, mãe. Não, porque é assim, assim, assim. Aí eu olhava assim e falei, meu Deus, a gente está equiparado e eu estou num nível diferente. Aí às vezes eu fico pensando, será que se eu conversar com um camarada também, né, da terceira série, será que ele sabe quanto é 9 vezes 9? Entende? Então são coisas que assim, se o camarada ele tem uma boa base fundamental e média, ele vai para a batalha. Porque o certo não era ter preparatório. O certo era ele ter um ensino médio e ir para frente. Deu para entender? Aí o que acontece? Entende? Aí você olha e verifica o seguinte: o governo, né? Aí onde entra essa questão, por exemplo, eu falei do valor do liberalismo, aí o valor, né, da ideia mais. Não chega a ser bem socialista, né? O pessoal que é antipático que chama de socialismo, né? Mas assim, uma democracia mais social, uma social-democracia, uma coisa assim mais ou menos, né? Que o PSDB tentou tirar, embora o nome diz social-democracia, mas o que acontece? Né? Aqui ele é chamado de direita, mas tudo bem. Embora Serra e Fernando Henrique também foram para fora na época, mas deixa quieto. E aí, diante dessa situação, né, por exemplo, desculpa, gente, tá? São as eleições, tá? Mas eu estou me curando da ressaca, eu estou me curando. E aí, diante, né? Você está no direito de Estou no direito? Tá no direito de fazer. Então tá bom. Aí, obrigado. Aí, diante dessa situação, não, se vocês disserem, então eu estou seguro. Aí, em relação a isso, né, eu não sei se dá para perceber o seguinte, que assim, o social, ele é importante, por quê? Porque essa gente não teve oportunidade. Ah, mas é esmola. Tá, mas ou essa esmola ou é nada. Por exemplo, quando eu fiquei desempregado, no meu primeiro ano de casado, o cheque cidadão me ajudou muito. Ah, cheque cidadão é esmola. Tá, é esmola, mas para mim ajudou. Eu estava precisando. Quem dizia que era esmola ia fazer o que por mim? Aí alguém diz, mas garotinho, roubou, não sei o que. Não sei. Eu só sei que eu estava desempregado e eu tinha 100 reais. E podia comer carboidrato, proteína e gordura. Não só carboidrato, não só gordura, mas principalmente a proteína. E na época não tinha Come dos 30 ovos, o ovo era mais caro. Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, diante de todas as situações, essa perspectiva mais social, ela é importante. Pastor, você falou comigo, aquele homem que foi curado por Jesus, se ele era pecador, não sei. Eu era cego e agora enxergo. Tá dando para entender? Entende? E assim, eu não sei se dá para entender, gente. Não estou justificando rouba mais faz, até porque eu não sei se ele roubou, né? O que acontece é o seguinte: diante desse quadro, o que eu estou dizendo é que assim, o Estado, ele não pode ser pai dos pobres, porque os pobres precisam ter a sua própria dignidade. Como dizia a música do Fagner, sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Desculpa de citar a música do mundo, tá bom, gente? Mas parabéns para vocês também não é de Deus não. Aí nesse caso, a gente canta, e canta na igreja, né? Aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para... Aí alguém vai dizer, não dá para ser feliz, um crente não pode cantar. Mas a gente fala, vem e visita a tua igreja. Ele já tá, entendeu? Mas poeticamente está liberado. E aí vamos voltar para cá. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para a gente observar que assim, o social é importante, mas o econômico também é importante. Porque por mais que o Estado queira ajudar o pobre, o Estado não produz nada. Quem produz é um empresário. E aí o que acontece? Se o Estado for muito grande para tomar conta de todo mundo, vai ter que tirar mais dinheiro do empresário. Só que o empresário, ele vem do povo. Ele qual o problema? Se o povo for espoliado, o empresário também vai ser. E se o empresário tiver quebrado, ele não tem como sustentar o Estado. E se não sustentar o Estado não vai ajudar o pobre. Então você está para perceber que o social e o econômico são importantes. O problema é que está por trás. Mas aí essa questão de Illuminati, maçonaria, George Soros, esse negócio assim, aí assim, essa parte assim, eu já não domino, né? Mas eu estou falando essa questão assim de a gente, de certa forma, precisou um pouco da social-democracia. Eu acho que agora junta muitas coisas. Primeiro, a corrupção que a gente teve, né, contribuiu de certa forma para quê? Para a gente ter essa indignação
essa nossa indignação deu um gás para uma nova geração de políticos, né, de autoridades na área, por exemplo, investigativa e tal, aquela coisa todinha, e isso, de certa forma, fez com que, assim, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tem o apoio popular. E aí, nisso, o que acontece? Essa nova geração de políticos, que não é uma geração de políticos experientes, na sua grande maioria, o que acontece? Eles viram o que o povo fez com esses políticos que estão indo embora, e tudo, entende? Tudo indica que eles vão entrar numa nova onda. Eu desconfio que isso vai acontecer. Aí sim, fica mais fácil ser liberal, porque o Estado fica pequeno, o empresariado, né, fica com um pouco mais de liberdade, menos sufocado. Quem, por exemplo, não é empresário, pode querer ser empresário porque vai ter menos burocracia. Aí daqui a pouco, filho, até eu, eu, por exemplo, tô aqui, estamos lá na igreja pregando, tudo tal, saiu do culto, opa, vou lá pro meu negocinho, fico até umas 2 da manhã, depois vou dormir, segunda tem a folga pastoral, terça-feira eu tô de volta. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente vai se desenvolvendo. Agora, do jeito que a coisa tá, eu não posso vender um picolé. Eu estou desempregado, eu tenho que pedir dinheiro para os outros, porque se eu vou vender um picolé, cadê licença? Aí o guarda vem, eu peguei o dinheiro da minha demissão, comprei as coisas, aí vem o rapa, ele leva tudo e vai para onde? Tá na casa dele, do guarda. Você tem prova? Mas vai, fala, ô Gabriel. Ó, se tivesse um guarda aqui, a gente processar. Vai, fala. Na verdade, essas questões da esmola, que você diz, essas coisas sociais, deveria ser medida da qualidade por quem sai. Ou seja, deveria receber, mas ter condições de sair daquilo. Bolsa Família. A qualidade tinha que ser de quem sai. Passou um tempo recebendo, mas conseguiu, né? Conseguiu, saiu daquilo. Agora não, a qualidade é medida por aquilo que entra e está enchendo a máquina, cara. Exatamente, porque acontece? Tem assistência, tem a ação e tem o serviço social. Então, por exemplo, você dá assistência social enquanto a pessoa está no sufoco. Mas, entende? O serviço social, você, tá dando ferramenta pro cara. E a ação social é o seguinte, a gente tem que mudar essa estrutura. Oi? Eu ouvi, pastor, uma... Palmas pra Aleluia. Mas não basta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E aí o que acontece? Eu ouvi um depoimento da menina que tinha 7 filhos. Não voltou não, 70 anos, eu vou ficar em casa, curtir o domingo. Eles achavam que eu não tinha direito de trabalhar mais, entendeu? Então eu não tenho direito de botar esse nome velho pra cá. Não? Você tem preconceito com homem velho? Não, ela tá falando que Olha, quando ela chegou eu numa era certa idade, Quando chegou uma certa idade, eu botava não só conseguiu mais mocinha. emprego. Depois acabaram até com Só botaram mocinha? Não, O chefe devia ser um homem.